Bom dia, graça e paz, mais um dia aí na presença do Senhor, que nos regozijemos e nos alegremos diante do Senhor, pois Ele é a nossa força, Ele é a nossa alegria. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre 1 Samuel 24, tocou muito no meu coração, um versículo que eu li, mas eu fui lendo o resto, e aí alguns versículos me chamaram a atenção. Eu estou assistindo a novela Reis. Ela é uma novela bíblica, onde os produtores vão a Israel, entram em contato com o pessoal de Israel e tem a visão deles em relação ao que acontecia naquela época. Então eles têm seus livros históricos, guardaram tudo o que tem, né? Eles guardaram todos os livros e ele tem as histórias. Então eles vão adequando a Bíblia nas histórias e vão formando a novela. Claro que tem algumas coisas ali que eu imagino que eles adaptaram mais aos tempos de hoje. Porque as mulheres não tinham voz ativa como ele mostra tanto na novela. Mas, até porque até hoje Israel, a mulher não tem voz ativa dessa maneira. Então eu acredito que eles fizeram uma adaptação não muito fiel. Mas muitas coisas estão na palavra de Deus, porque eu já testifiquei, eles botam lá o versículo, eu verifico, leio, eu sempre procuro ver a novela lendo o versículo, e muita coisa é real. E uma das coisas bem reais é a questão do rei Saul. Hoje o Espírito de Deus está presente em quem aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas antigamente não era assim, Jesus ainda não tinha derramado seu sangue por nós, não tinha se sacrificado por nós, nem ressuscitado, e nem deixado para nós o Consolador, e nem deixado para eles o Consolador. Então o que acontece? Acontece que o Espírito de Deus entrava numa determinada pessoa, através da unção feita por um profeta que Deus enviava, e aquela pessoa tinha um canal aberto com Deus, não só agora o profeta e os sacerdotes, mas aquela pessoa chegava a Deus e falava com Deus, e Deus falava com ela e respondia. Saul foi escolhido rei por Deus, né? O povo judeu, o povo de Israel, nessa época era uma época de juízes, tinham vários juízes que julgavam a Israel, mas eles queriam um rei. Então Deus foi lá e deu um rei para eles. Saul, a princípio, fez tudo conforme Deus queria, muito correto. Eu lembro até hoje da conversa que ele teve com o profeta Samuel, aonde o profeta disse que ele não podia ser dado nem a riqueza nem as mulheres, porque naquela época o homem podia ter várias mulheres. E ele falou que ele não, isso não chamava a atenção dele, nem tesouros e nem mulheres. E de fato ele ficou com a esposa dele somente durante anos. E o que aconteceu foi que ele começou a se rebelar contra Deus. Ele começou a deixar o que a gente hoje brinca e fala, de que deixou o poder subir a cabeça dele. Devagarzinho ele foi se permitindo contaminar pelas coisas da época. Então, a arrogância, porque quando eles chegavam das batalhas, as mulheres estavam lá na aldeia cantando e exaltando o nome dele, né? Então, o poder foi entrando, a arrogância, a prepotência, e ele foi começando a tirar Deus do lugar e permitir que ele tomasse o lugar de Deus. Por fim, Deus deu uma ordem a ele não cumpriu, depois Deus deu uma chance, deu uma ordem, ele não cumpriu novamente. O profeta foi enviado para falar com ele, chamar a atenção, ele não ouviu, ainda afrontou o profeta, foi desrespeitoso com o profeta, porque profetas e sacerdotes na época eram tidos como a boca de Deus para o povo de Israel. Então ele não teve respeito nem com as pessoas que eram a voz de Deus para ele. Por isso, Deus rejeitou Saul. Rejeitou por causa da desobediência. Davi foi ungido rei.
Só que aquela unção dele era para ele se preparar lá na frente, não agora. Ele iria ainda se preparar para ser rei, porque o rei ainda era Saul. E ele tinha muito isso na consciência. Várias coisas se sucederam. Ele se aproximou, que aconteceu de ele se aproximar de Saul. Acabou casando com uma das filhas de Saul. Só que num determinado momento, quando Davi se aproximou dele, é para que tocasse a harpa, porque um espírito mau tomou o lugar em Saul. Veja bem, quando Deus rejeitou Saul e o Espírito de Deus se retirou de Saul e entrou em Davi, a casa, abre aspas, casa, templo do Espírito Santo, pessoa, lembra que eu falei ontem de unidade da igreja, nós somos o corpo de Cristo? Então a casa Saul, ele, pessoa Saul, ficou vazia. Como ela ficou vazia, o espírito imundo tomou conta dele. Saul foi chamado porque era arpista, para que tocasse para Saul, e cada vez que ele tocava o espírito saía. Só que Saul ainda poderia se arrepender. Se Saul se arrependesse, Deus ainda voltaria atrás. Porque o que quebranta o coração de Deus é o nosso arrependimento. É arrependimento, não é remorso. Só que Saul não se arrependeu, ele teve vários remorsos durante a vida dele. Ele começou então a perseguir a Davi, mandou começar a matar todo mundo que era fã de Davi, seguia Davi, matava famílias inocentes. Ele começou a derramar sangue inocente por causa da prepotência dele, porque o Espírito do Senhor se afastou dele e ele não quis se arrepender. Num desses momentos, ele está perseguindo Davi numa caverna, e nessa caverna ele se retira para fazer as necessidades fisiológicas dele. E ao fazer as necessidades, Davi teve a chance de matar ele. Mas Davi não matou Saul. E é onde eu quero segurar o nosso centro aqui. Davi não matou Saul. Ele tinha tudo para matar, ele já era ungido de Deus. Deus já tinha ungido ele, já sabia que ele ia ser rei. Ele não fez nada, ele era inocente. Todo mundo já sabia que Saul estava louco, porque todo mundo do exército falava, ele está louco, o rei está louco. Mas ainda assim, ele não se retirou, ele não levantou a mão dele para intentar contra Saul. Ele corta um pedaço da veste de Saul, mostra para ele que ele ainda podia ter matado, mas não mata. E olha o que ele fala. 1 Samuel 24, eu vou ler o versículo de 12 a 16. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor a teu respeito. Porém a minha mão não será contra ti. Dos perversos procede a perversidade, diz o provérbio dos antigos. Porém a minha mão não está contra ti. Após quem saiu o rei de Israel? A quem persegue? A um cão, a uma pulga, a um cão morto, a um cão morto, a uma pulga. Seja o Senhor o meu juiz, e julgue entre mim e ti, e veja, e pleiteie a minha causa, e me faça justiça e me livre da tua mão. Tendo Davi acabado de falar a Saul todas essas palavras, disse Saul, é isto a tua voz, meu filho Davi? E chorou Saul em voz alta. Saul não se arrependeu, porque foi mais um dos momentos em que ele teve o remorso, depois ele volta a perseguir Davi de novo. Mas o que eu acho interessante é quando Davi fala no versículo 12 e no versículo 15. Julga o Senhor entre mim e ti. Vingue-me o Senhor a teu respeito. Porém a minha mão não será contra ti. Versículo 15. Seja o Senhor o meu juiz e julgue entre mim e ti. E veja, e pleiteie a minha causa, e me faça justiça e me livre da tua mão. Eu fiquei pensando, e eu fiquei comparando Saul com algumas pessoas da nossa atualidade.
que são pessoas que estão lá no governo e que estão fazendo o que é mal perante ao Senhor. Mas ainda assim, nós não devemos, como servos de Deus, que temos o Espírito Santo habitando em nós, não devemos nos levantar contra eles. Quando eu digo contra eles, não é o que está, por exemplo, nas nossas leis, na nossa Constituição, que a gente pode fazer. Mas é a questão, às vezes, muitas vezes, do desrespeito, de criar apelido para as pessoas, de xingar eles, né, de se revoltar. É isso que eu estou falando. Nosso papel como cristão é orar por essas pessoas, clamar a Deus para que Deus converta o coração deles, que o Senhor julgue entre eles e o povo de Deus, e que o Senhor retire eles de lá, não nós. Porque nós, como servos de Deus, necessitamos mostrar ao mundo que Deus habita em nós, que o Espírito Santo está conosco. E nós devemos, como servos de Deus, interceder pelas autoridades que estão lá, clamar a Deus e pedir que, se elas não procedem dele, estão fazendo mal, porque é perante ao Senhor, primeiramente elas estão pecando contra ele. Na verdade, elas estão pecando contra ele, contra o Senhor. E que ele seja o nosso julgador, que ele seja o nosso livramento, que ele nos tire da mão do que nos cativa e que nos coloque nas regiões celestiais, para poder estarmos aqui no mundo, mas andando de uma forma que o Senhor quer. É de fácil, né? Não. Eu mesma tenho meu temperamento muito difícil, eu sou muito explosiva, então eu me estresso logo de uma vez. Mas Deus falou muito forte ao meu coração sobre isso. Vamos orar pela nossa nação e por nós em primeiro lugar, porque do Senhor procede todas as veredas de justiça. Deus maravilhoso, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado porque a tua palavra não volta vazia, Senhor. Abençoa cada um daqueles que estão me ouvindo, seja na hora que o vídeo está sendo postado, seja depois, Senhor. Mas que a tua palavra não volte vazia ao coração que escuta a ti, Senhor. Deus, nós te pedimos agora pela nossa nação. Te pedimos pelas pessoas que estão lá em cima com abuso de autoridade, usando o poder que tem para massacrar os mais fracos. Deus, para massacrar o teu povo. Deus, no nome de Jesus, nós te pedimos, vá de encontro a eles, que o Senhor julgue entre o teu povo e eles, Senhor. E se eles fazem o que é mal perante o Senhor, nós te pedimos, Deus, converta o coração deles a ti, Senhor. Mas se de todo eles não forem vasos de honra, que o Senhor retire o poder deles em nome de Jesus. Mas não nos deixes pecar, Senhor. Que o Senhor possa fazer com que nós estejamos na sua presença e entender que é assim que o Senhor quer que nós hajamos, pastor. Senhor, porque o Senhor é o nosso pastor. É o Senhor que nos guia. E obrigada por isso, Deus. No nome de Jesus, abençoa o nosso dia. Que Deus nos abençoe, que nós possamos entender a palavra de Deus e caminhar conforme Ele quer. Deus abençoe mais uma vez, um bom dia.